Olha como que começou essa história. Lá atrás, quando eu tinha acabado de entrar e tinha publicado, a gente tá no episódio, salvo engano, 42, 43 agora, que eu numero lá no meu canal, né? Eu tava no episódio 3 ao 4, já começaram nos grupos dele, do Centro Acadêmico de História, a dizer, tem um fascista aí, como que a gente vai resolver isso? A gente não pode deixar isso ficar acontecendo. Os vídeos dele... Patrimonialismo. Aí... Não, o curso é nosso. A gente tem que resolver isso, é nosso. Isso não pode ter uma voz dissonante. Sim. Não existe direito humano pra você. Você é uma coisa, exatamente, é um bicho. E aí o vídeo já começava a ir bem, né? Apesar de estar no começo, e aí eles já sentiram que isso poderia virar o que virou hoje, né? Demonstração do lixo que virou a universidade pública por meio do que eles fazem lá dentro. E aí começaram as ameaças. A gente tem 4 tacos de sinuca aqui no CAIS, né? Que é o Centro Acadêmico de História. A gente pode resolver isso fácil. A gente encontra ele num beco escuro aí depois da aula e resolve esse problema fácil. Ninguém tem uma chave de fenda, não? Não, e falar que é crime é o início de fazer. Ele tá fazendo apologia e tá mostrando a impunidade do crime, de sensibilizando pro cara que vai fazer a execução, não é isso? Sim, exatamente. Então, ele vai resolver isso? Acho que não. Difícil. Sem o Wilco não ia resolver porra nenhuma, não é isso? Também não. Não tem como resolver esse problema. Como? Terceira lei de Newton, a gente parando de dar dinheiro pra esses vagabundos não tendo mão suja de sangue e merda, não é isso? Você não pode sujar a sua mão, né, mano? Tirando o dinheiro dessa merda aí. Você quer ver outra coisa que o Bolsonaro fez, que deu um dinheiro danado pra essa desgraça? Quando teve a pandemia, parou de ter aula? Não, teve EAD, né? É isso. Nas federais, várias federais encerraram as aulas, não é isso? Várias. Encerraram durante um tempo, aí depois transformou Esse tempo no que parou de receber, eles que estavam recebendo salário, sim ou não? Com certeza estava, né? Legalmente era pra ter determinado disponibilidade? Quando você não tá exercendo seu cargo, é pra receber proporcional tempo de serviço, não é isso? Sim. Ele fez isso? Não, era possível. Essa galera ficou fazendo política de extrema esquerda sem dar aula há 8 meses, não é isso? Com o Diego Bolsonaro dando salário integral a todo mundo. Não precisava passar lei nenhuma. É um ato administrativo, disponibilidade resolve. Tipo, o seu cargo você não tá, não é isso? Super possível. Isso não ia acontecer na pandemia, não ia acontecer. Inclusive ele podia dizer, olha bicho, quem quiser continuar trabalhando vai. Quem não quiser trabalhar, pode assinar aqui licença não remunerada automática. Ou disponibilidade. A galera achar ruim, todo mundo diz, não quero trabalhar, não é isso? Você vai receber proporcional tempo de serviço ou integral e trabalhe. A maioria desses caras ia dizer que só queria receber parte do salário, ia dizer não quero trabalhar, não tem problema nenhum pegar a gripe. Não sei não. Acho que não. Acho que... Ótimo, então economizar dinheiro. Vá pra casa então, pronto. Ou não. Fica em casa, pronto. E quem ficou em casa e era empreendedor, ganhou salário? Ou fica em casa do cara que é empreendedor, o cara recebeu salário ou não recebeu? Não. Recebeu a primeira parte da picanha, recebeu foi esmola. O negócio do Bolsa Brasil, que inclusive mãe solteira recebia 50% mais. Se a mulher jogasse o cara pra fora de casa, recebia mais, não é isso? Mas a questão dentro dessa lógica aí que eu acho que poderia ser feito, e eu acho que algumas casas legislativas fizeram ali... demoradamente, mas fizeram, que foi diminuir salários. No mínimo, você tem que fazer isso. Nesse caso em que eles não estão dando aula mesmo, e o salário deles é gordíssimo, e o Estado está passando por uma situação de calamidade mesmo. Emergência. Inclusive, teve que ser decretado um estado de emergência ali. Disponibilidade é uma redução de salário, mas proporcional tempo de serviço. O cara que entrou agora não vai fazer igual o cara que está prestes a aposentar, não é isso ou não? Sim. Mas é completamente possível e plausível, inclusive, que esse cara continue recebendo um salário digno, mas menor, porque boa parte dessa galera aí de professores efetivos já há um tempo na universidade ganha líquido, se não 20 mil perto disso. E os empreendedores que sustentam eles pararam de receber 100% do salário. Exatamente. E tiveram que viver de quê? Que você acabou de falar aí do Auxílio Brasil, que era R$600, basicamente a base dele era isso. Então você tinha que passar um mês com R$600, porque você era um empreendedor, às vezes até de certo sucesso, que conseguia oferir um lucro ali bastante decente, né? Tirava seus 10 mil, 20 mil reais. Aí você não pôde mais trabalhar por uma questão de calamidade que o Estado reconheceu, e aí você vai ter que receber R$600. Por que o servidor público nessa condição mesmo também não pode ser diminuído por meio de ato administrativo do presidente da República ou da própria lei que decretou o estado de emergência ali, ser diminuído o salário dele também e ele viver assim, já que todo mundo precisava, ele queria governar para todo o Brasil, ou equalizar para todo mundo receber um pouquinho mais. Porque ele queria governar para todo o Brasil, menos para as pessoas que votaram e apoiaram ele, né? Exatamente. Os últimos que ficaram lá atrás nessa fila de prioridade dele, infelizmente, foram os principais apoiadores, nós que acreditamos que ele faria tudo aquilo que ele prometeu. Infelizmente, ele acabou não fazendo. Fico feliz que muitos já estão acordando aí para essa realidade de que o Bolsonaro acabou peidando na farofa, não fazendo o que disse que faria, nem assim, numa casa de 20%, eu acho que ele não alcançou. Acho que nem 1%. Eu tô sendo generoso, né, pro pessoal não ficar indignado. Porque... Foi menos 100%, não é isso? Ele fez o oposto do que disse que ia fazer, não é isso? Você votou no Bolsonaro também?
2018? Sim. Você não votou não, rapaz? Você não votou Bolsonaro em 2018, não? Votei. E essa última eleição, você votou nulo ou votou em Lula? Na última? Quem que eu votei na última? Eu votei... Não, você sabe, pô. Era Bolsonaro também, Não, né? era Lula Bolsonaro, e Lula. é. Era Lula e a cadela de Lula. Você Não, votou no votei Lula. em Bolsonaro. Só tinha Lula. Lula e Lula sem oposição, não é isso? Só tinha duas opções, era Lula e Lula. Aí vai ser Janja e Lula a próxima, não é isso ou não? Será que A mulher de Janja? Lula e Lula. Pronto. Essas vai ser as opções que vai ter, não é isso? Ou não? Janja ganha. Você acha que a Janja vai agora? 2026? Rapaz, eu não sei não, velho. Mas na Argentina eles fizeram isso. Quando o cara começou a ficar doente e tal, não queria mais viajar, deixava a mulher lá que ele ficava no palácio, né? O Lula não quer largar o osso ali mais não, né? Pois é, mas botando a mulher não precisa nem viajar, não é isso? Pode botar uma mulher fazer campanha ali, né? Você vê uma incógnita. Você vê muito Paulo Freire dentro da universidade, cara? Total, ele é a base de todo o ensino didático, docente para didática. É Paulo Freire. Ele O seu curso é bacharelado ou licenciatura? Puta então, que pariu. Já peguei várias dessas matérias aí. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, mas a primeira grande treta que viralizou ali dentro da sala de aula foi uma matéria chamada Desenvolvimento Psicológico e Ensino, que é para formar docentes, né, dos diversos cursos de licenciatura aí. E o meu é um deles, né? Então a gente reunia lá desde história a física, toda uma galera lá. E era ensinado algo mesmo que ia te transformar num bom professor, de você ter uma didática disruptiva, porque a gente sabe que a didática de hoje no ensino básico aí, de educação básica das escolas públicas é um lixo, e é o principal responsável por afastar os alunos da escola, é esse lixo de didática e o próprio conteúdo, que é um saco. Isso é ensinado lá para você ser um bom professor? Não é. É toda uma discussão social que culpa o capitalismo por tudo, onde a base é Paulo Freire no sentido de nos formar enquanto professores como capacho dos alunos, no sentido de que tem que ter horizontalidade independente de qualquer coisa. E apesar dessas tretas que eu tenho com os professores, eu sou completamente contra isso. Você tem que ter horizontalidade. Nisso, se esse fosse o ensino de Paulo Freire, estaria certo. Mas não é isso, é para destruir a autoridade. Você tem que ter horizontalidade na discussão do conhecimento. O aluno tem tanto direito quanto você de questionar o conhecimento que é apresentado dentro de sala de aula. Você tem o dever, enquanto professor, de transmitir esse conhecimento e o aluno, no momento certo, respeitando a sua liberdade de cátedra ali, de questionar esse conhecimento. Só que o que há ali na filosofia Paulo Freireana, da pedagogia do oprimido e da autonomia, é que o professor, ele não representa uma autoridade nem de saber ali dentro. Ele não é sequer autoridade hierárquica, que já é absurdo, mas de saber também não. Todo mundo sabe igual aqui. Isso é complicado porque a gente tem que discutir o conhecimento. Então não precisa existir universidade. Se todo mundo sabe igual, você tá indo lá fazer o quê? É isso. Voltando ao exemplo dele. No direito, não no direito brasileiro, mas na lógica do direito, o advogado, em regra, ele pode interromper juiz em nome da ordem. Você já ouviu falar nisso? Sim. Em nome da ordem. Existe uma hierarquia naquele lugar funcional. Existe hierarquia funcional ali. Existe uma hierarquia funcional. Quem manda ali é o juiz, não é isso? Embora haja equivalência de valor e tal nas carreiras, mas o juiz, mesmo sendo o cara que tá no comando ali, ele pode ser interrompido se ele violar a lei, que é exatamente o que esse cara aqui faz, não é isso? Sim. E a gente precisa delimitar essas questões, né? Porque não é como se eu estivesse lá contra a autoridade do professor, porque eu sequer desrespeito essa autoridade e eu acho um absurdo os futuros professores de amanhã, que a gente tá sendo formado lá nas licenciaturas para ser assim, tem essa concepção de que você não é autoridade. Você tem que ser, só que você tem que entender a diferenciação das coisas. Hierarquicamente há uma verticalidade ali, só que o aluno tem o direito também de, no momento adequado, seja quando ele fizer uma interrupção necessária ou o professor der autorização, ou for questionado como você for várias vezes? Sim, exato. Principalmente quando você leva pro lado pessoal. Não, preciso cara diferenciar falando com você isso. o tempo todo ali, olhando na sua cara. Não dá pra ele ficar me atacando, apontando pra mim, ou ficando de deboche. Né? E a questão é essa. E o aí que é autoridade? É outro universo, isso tem que ficar claro. O que é autoridade? O que significa essa palavra? Autoridade é quando alguém tem força e legitimidade, não é isso? O professor tem força e legitimidade pra fazer abaixo-assinado de ação judicial e ficar denunciando o cara publicamente de crimes? Fora da função dele. Claro que não. Não tem nenhuma autoridade de fazer isso, não é isso? Zero. Ou não? Zero. É total fuga da função do cara pra não dizer crime, não é isso? Sim. É isso. E que fique claro que toda autoridade, ela é regida de acordo com a lei. A lei, ela te incumbe de uma autoridade que, se você fugir pra fora dela ali, é dever, não é nem só direito, não vou nem dizer que é direito. Deveria ser encarado como dever de todo aluno numa sala de aula onde o professor foge para além da sua função, questioná-lo quanto a isso. Professor, ainda respeitando, professor, com todo respeito, isso não faz parte da sua liberdade de cátedra. E é melhor ainda se o aluno tiver fundamentado, igual eu tô lá, sempre para fazer esse questionamento com respeito, mas para que ele cumpra o seu dever legal,
que muitas das vezes não acontece, como é esse caso aí. Ele acha, na cabeça dele, que ele tem o direito, e na cabeça dele, de forma errada, é dever, de fazer uma imposição para os alunos me encararem como fascista. Cara, isso é crime em tantos níveis. É injúria, é... denunciação abuso de caluniosa. autoridade, é denunciação caluniosa, é atribuição de crime pra mim, que pode ser a própria calúnia mesmo, porque ele disse que eu tô lá pra fazer coisas que eu não tô, e muitas das vezes são coisas criminosas. Então o direito reconhece Sem isso contar como o calúnia fato também. Bullying é um crime bullying. também, 146A do Código Penal. É isso. Prevaricação, o cara simplesmente bateu o olho em mim, falar, você é sabotador, você é um fascista, eu não vou dar aula Dizendo com você isso, gravando. ele tá deixando de dar aula. Exatamente. E não só deixando de dar aula por dizer isso, que já é um fato também. Ele sai da aula na primeira aula. Não sei se vocês se lembram disso, mas a minha primeira aula com ele, ele bate o olho em mim, me acusa de todas essas questões aí, eu tento argumentar com ele educadamente, e aí ele diz, você não vai desligar não o celular? Não, professor, estou exercendo o direito com todo respeito, eu vou continuar fazendo porque a lei me garante essa possibilidade. Então não vou dar aula, pessoal. Saibam que por causa desse camarada aí vocês não terão aula E a hoje. galera, todo mundo que carregou, beleza, vamos curtir. Nesse dia eu me carregava no grupo. Alguém achou ruim de não ter aula do cara? Achou ótimo, né? Não, mas era uma ótima oportunidade, sim, pra colocarem mesmo a pecha em mim de que eu sou sabotador. Mas os caras gostam de ficar tendo que assistir 2 horas de mentira? Gosta, velho. Eles gostam, eles acham ruim aí. Eles falam que o Will que é um sacana, que ele tá atrapalhando a vida deles, que eles estão lá pra estudar, pra melhorar de vida. E o Will que tá eu atrapalhando admiro o que você tá deles, fazendo, velho, mas eu preferia nem pisar nesse lugar, tirar meu dinheiro e não financiar essa desgraça, viu, velho? Eu preferia não financiar isso, eu preferia não entrar nesse lugar, não pisar aí. Renatão, mas eu entendo essa tua lógica aí. Porra, só véio. que pensa, essa tua lógica mesmo é um trabalho disruptivo que você tenta fazer aí, e você tá fazendo bem, dando luz pra essa questão do desinvestimento. Eu acho importante a gente ter esse conhecimento, que eu, por exemplo, não tenho e quero ter a oportunidade de aprender mais sobre isso, porque é importante, porque a gente financia coisas absurdas. Só que é uma lógica também que ela não muda assim. Num passe de mágica, a gente precisa de muita boa vontade também, de um sistema para fazer isso por meio da legalidade, que não vai acontecer, e de pessoas comprometidas no nível que a maioria não tá, de fazer o que você faz, por exemplo, de colocar conhecimento complexo, que é esse conhecimento, na cabeça de pessoas simples, em relação a esse conhecimento econômico que muitas das vezes nem os economistas têm, na cabeça de gente como a gente. Então, é um trabalho complexo que a gente tem que lutar em várias frentes. Isso. E essa sua é importante, mas a minha é também. Concordo. Lá no Legislativo é também. A gente vai juntando esse pequeno fragmento de água na garrafa, assim, até encher a garrafa de vez e a gente poder fazer alguma coisa. São ações distintas que complementam o trabalho. Agora, uma coisa que eu lhe pergunto, você acha que em Cuba a universidade é desse jeito? Você acha que na Coreia do Norte a universidade é desse jeito? Com controle social. Você acha que é desse jeito? Você acha que é desse jeito? Outro universo. Você acha que tem greve lá em Cuba de professor? Você acha que tem greve na Coreia do Norte? Negócio de... Vídeo programa mais médicos. Você acha que na China não recebem nem o próprio dinheiro? Você acha que na China a universidade é assim? Não, não tem greve, mas o ensinamento é o mesmo. O que é passado é o mesmo. Eu já conversei com Você acha que na China tem mais aula de engenharia ou de antropologia? Antropologia, pô. Você acha que na China? Eu acho. O que ele quer dizer é que por meio da hierarquia autoritária que se impõe ali, você atende os principais interesses do Estado por meio da força. É porque já chegaram no ponto. Hipocrisia entre a teoria e a prática. Eu conversei com um físico na União Soviética e ele falou que só estudava Karl Marx 1, 2 e 3, que na universidade era só isso aí. Toda revolução tem 4 fases clássicas, não é isso? Tem a tomada de poder, a queda da Bastilha, não é isso? Depois tem expurgos, a gente tá vivendo expurgos ou não tá? No nosso caso foi Mensalão e Petrolão, não é isso? Que foi a tomada, queda do poder. Aí tem expurgos, que é como... Se nós aqui tomássemos o poder em qualquer país, hipoteticamente, a primeira coisa que a gente ia fazer é deixar quem quer matar a nossa família vivo ou morto. Vai morto. Não é isso? A primeira coisa que qualquer um que chega ao poder absoluto faz é cortar os inimigos, não é isso? Sim. Expurgos, não é isso? A terceira fase depois que a gente matou todos os nossos inimigos, eu vou olhar pra vocês e dizer, rapaz, talvez um de vocês seja meu inimigo, eu posso não precisar de você, não é isso? Eles começam a discutir, a guerrear entre si, né? Ninguém nunca matou mais comunista que comunista, ninguém nunca matou mais islâmico que islâmico. Quem matou Trotsky foi os Estados Unidos? Ou foi a União Soviética? União Soviética. Pois é, tem uma hora que eles começam a se matar entre si. E essa destruição do próprio comando leva à última fase, que é a restauração do regime anterior. A Revolução Francesa começou votando tudo, no final coroaram Napoleão imperador, como era no passado. A União Soviética começou com o Soviete. Soviete era o negócio de votar, e no final Stalin, Lenin, cara, a lista de 100 caras escrevia morre, 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 né? Que eles nem sabiam nem quem era, né? E os caras obedeciam cegamente, né? Na Coreia do Norte é votado as coisas ou é um despotismo na prática absoluto? Absoluto, na prática, real. As 4 fases da Revolução, você vê que se repete direitinho. A gente tá vivendo isso, bicho.